aula 2 de termoquímica, eu queria falar um pouquinho sobre as unidades que são utilizadas aí na termoquímica. Então, quando a gente trabalha as unidades, a principal unidade que a gente trabalha aqui é a caloria. Entendeu? Então, que a gente pode chamar ela também de cal, é a caloria. O que significa caloria? Caloria, na verdade, os caras fizeram a seguinte experimentação. Pegaram aqui, colocaram 1 grama de água e forneceram calor à água. Então eles pegaram 1 grama de água, forneceram calor à água e conseguiram aumentar aí em 1 grau Celsius essa grama. A energia que foi gasta para fazer isso aí, os caras chamaram de caloria. Especificamente, eles elevaram a temperatura da água aí de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Então eles fizeram essa experimentação e chamaram isso de caloria. A energia gasta para elevar 1 grau Celsius, 1 grama de água, recebe o nome de caloria. E aí os caras fizeram as relações matemáticas com as energias, porque na verdade a energia é utilizada para realizar um trabalho. Então a unidade mais comum da gente trabalhar seria o trabalho, né? Então que é o joule. Então uma caloria corresponde a 4,18 joule. Essa é uma primeira relação. Outra relação importante é que 1 quilocaloria, né, isso, corresponde na verdade a 1000 calorias. Então eu posso também trabalhar com isso? Posso, importante. 1 quilocaloria corresponde a 1000 calorias. Outra unidade importante é que eu posso trabalhar a quilocaloria, que corresponde a 4,18 kJ, né? Vou trabalhar os múltiplos aí. Então 1 quilocaloria corresponde a 4,18 kJ. E nas equações, quando a gente trabalha as equações elas são balanceadas do ponto de vista estequiométrico. Então, como seria o uso nessas representações quando usa equações? Aí a gente pode trabalhar quilocaloria por mol, pode ser quilojoule por mol, pode ser o joule por mol, né? O joule por mol, pode sim, por mol. Quem é que vai direcionar isso? Os dados do problema. Ele vai ter que te informar qual a unidade que ele está usando aí. Se é quilocaloria por mol, quilojoule por mol e joule por mol. Ele sempre tem que trabalhar a unidade que ele vai utilizar aí. Então isso muito importante na hora do aluno raciocinar. Já que a gente está falando de equação, é bom lembrar isso aqui, ó. A equação termoquímica, ela tem um padrão. A equação termoquímica, ela tem uma padronização na hora de você representar ela. Qual seria essa padronização? Eu vou colocar aqui um exemplozinho. Ó, nitrogênio gasoso mais 3H2 gasoso, aí ele coloca aqui, né, produzindo 2 mols de NH3 gasoso. Aí ele, ó, coloca a entalpia, ΔH menos 92,2 kJ. Aí ele coloca aqui, ó, por mol. Aí ele ainda coloca a temperatura, 25 graus Celsius e 1 atm. Ele tem que especificar a pressão e a temperatura. Quando ele não te dá isso, ele te diz que isso é na temperatura ambiente, o aluno já tem que ter essa linha de raciocínio. Então, uma equação termoquímica, ela tem que trazer as seguintes informações básicas. Ela tem que trazer os átomos envolvidos, a estequiometria. Então, se não tiver balanceado, o aluno tem que balancear. Então, ele tem que estar atento. Tem uma aulinha que eu falo sobre esse balanceamento. O estado físico que se encontra, aqui no caso é todo homogêneo, é gasoso. Ele tem que me dar a energia envolvida, se está liberando ou se está absorvendo. Nesse caso, o ΔH é negativo, está liberando energia, a temperatura e a pressão aí na qual está ocorrendo o efeito termoquímico. Então, nós temos que dominar bem todas essas informações aí para que o aluno
não, digamos assim, não se atrapalhe na hora de trabalhar os mecanismos termoquímicos de representação, né? Então, uma das coisas que o aluno mais erra é o balanceamento, porque tem que lembrar que essa energia ela é por mol. Por exemplo, eu tenho aqui 1 mol de nitrogênio. Se eu tiver 2 mols, seria 2 vezes esse valor, porque se isso é por mol, se eu tiver 2 mols, seria o dobro dessa energia. Então, segue aí a lei de Proust, aquele raciocíniozinho que a gente já trabalha com os alunos, não é isso? Outra coisa importante é quando a gente fala em entalpia e o estado padrão. Uma coisa que os livros abordam muito nisso, que é estado padrão, a entalpia, né? Então, uma coisa que a gente tem que estar atento na hora de trabalhar isso daí é que quando ele fala padrão, ele está dizendo 25 graus Celsius e 1 atm. E eu represento essa variação, na verdade, com uma bolinha em cima mostrando que isto é padrão. Aí você diz, e quando é que eu vou saber o que é um padrão? Então eu vou dar alguns exemplos de padrão. Por exemplo, eu tenho aqui a água líquida e tenho a água sólida. Se eu disser a você, a 25 graus Celsius e 1 atm, qual dos dois está no padrão? O líquido ou o sólido? O líquido. O líquido é o padrão. A água sólida não é padrão, porque ela não está na forma estável. Então, a forma mais estável, né? A forma padrão é sempre a forma mais estável. Por exemplo, toda substância simples, se você pegar uma substância simples, aí eu vou dar um exemplo para vocês. O que é uma substância simples? O átomo sozinho ou ele na forma molecular. Então, nesse caso, ele teria uma substância simples. Então, a entalpia padrão dessas substâncias sempre vai ser zero. Aí essa entalpia padrão pode ser de formação? Pode. Pode ser de combustão? Pode. Então, a entalpia ela pode ter as variações. Você pode ter a entalpia padrão de formação. Você pode ter a entalpia, eu posso ter, a entalpia padrão de formação, eu posso ter a entalpia padrão de combustão, é muito comum a gente ter isso também. Eu posso ter também a entalpia padrão de ligação, que depende do formato que a gente trabalha aí. Eu vou dar um exemplozinho de cada um aí, só para a gente ter uma boa memorização desse procedimento. Vou dar um exemplo. Se eu quiser trabalhar aqui a formação, eu posso colocar isso aqui, Vou dar um exemplo de formação. Hidrogênio mais meio mol de oxigênio formando H2O. Então eu vou te dar aqui um ΔH. De quê? De formação. Então ele vai me dar aqui que para formar a molécula, hidrogênio trabalhou aqui com o oxigênio, produziu quem? A água. Então esse ΔH padrão é um ΔH padrão de formação. Para formar a água vai envolver essa energia X aqui padrão. Para fazer a combustão, o padrão de combustão, como seria? Combustão é você reagir com quem? Com o oxigênio. Como tem carbono e hidrogênio, eu vou ter gás carbônico e água. Nesse caso eu teria a entalpia de combustão. A de ligação, o nome já diz, você vai ter que romper aí a ligação. Geralmente você tem esse procedimento. Eu tenho aqui, por exemplo, o hidrogênio gasoso e eu transformei ele em 2 moléculas de hidrogênio gasoso, só que, quebrado a ligação. Ele estava ligadinho, hidrogênio com hidrogênio, e eu quebrei isso daí. Seria a energia padrão de ligação, que são as energias que a gente usa assim mais comumente. Então o aluno ele teria que ter esse cuidado na hora de trabalhar a termoquímica, ok? Então fica essas dicas importantes aqui nessa segunda aula de termoquímica. Ela é uma aula que eu separei em blocos para não ficar tão carregado as dicas, mas aí
o aluno ele teria que ter essa noção, né? Ter cuidado com as unidades, as representações das equações, uma equação termoquímica, o que é que ela traz de informação, o que seria o estado padrão de entalpia, né? O que seria padrão e não padrão. Então, se você pegar, por exemplo, oxigênio gasoso e ozônio, por exemplo, a forma mais estável é o oxigênio, porque o ozônio é mais instável. Então, o padrão tem a ver com a sua estabilidade. E toda substância simples, a entalpia, né, do seu estado padrão é sempre zero. Mas eu posso ter entalpia padrão de formação, de combustão e de ligação. Quem é que vai determinar isso? A equação termoquímica, ok? A dica, pessoal.